Prezados médicos residentes e futuros médicos, hoje começamos mais uma aula do curso Medicina Diagnóstica, Interação Clínico-Laboratorial. Sejam muito bem-vindos. A aula que se iniciará agora será sobre distúrbios metabólicos após a cirurgia bariátrica, ministrada pela doutora Thaisa Trujillo. Thaisa é médica do Grupo SEIB e endocrinologista. Além disso, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional da Bahia, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia também da Bahia, preceptora da Residência Médica do Ambulatório de Obesidade do Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia e coordenadora da Clínica Médica do Centro Universitário UniFTC. Antes de começarmos, gostaria de informar que todas as dúvidas podem ser enviadas pelo Q&A e, ao final da aula, elas serão respondidas. Além disso, também enviaremos o formulário de confirmação de presença no chat. Não se esqueçam que é necessário cumprir pelo menos 75% de presença para garantir seu certificado, hein? Sem mais delongas, doutora Thaisa, seja muito bem-vinda também. Fique à vontade para iniciar a sua aula. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho sobre o pós-operatório da cirurgia bariátrica, complicações metabólicas que podem acontecer. Eu queria agradecer inicialmente ao Laboratório SEIB por essa oportunidade e eu quis começar colocando uma frase que me deixou muito contente, que foi uma caneca que os residentes da gente lá de endocrinologia do CEDEBA, eles presentearam os preceptores no final do período da residência com essa frase, né? Feliz aquele que considera que sabe e aprende o que ensina. Eu fiquei muito lisonjeada, porque eu acho que o nosso papel ali como preceptor da residência, como professor, é exatamente compartilhar o conhecimento e aprender, né, com os residentes e com vocês. Bom, a minha agenda, né, vai se basear inicialmente nos estudos metabólicos, né, que a gente vai focar principalmente em dois estudos, que são as alterações no metabolismo dos carboidratos e a alteração no metabolismo do cálcio, né. Vou fazer inicialmente uma breve exposição, né, sobre a cirurgia bariátrica e depois a gente vai estar entrando aí nos temas principais. Então, eu quis trazer para vocês esse slide que eu considero assim, bastante interessante, porque a gente percebe um aumento do número de cirurgias bariátricas ao longo dos anos, né? Então, realmente vem crescendo muito as cirurgias. Você vê que diminuiu ali um pouco em 2020 e 2021 por causa da pandemia de Covid, mas já estamos restaurando aí a elevação do número das cirurgias. Isso se reflete em muitos desses pacientes, né? Eles retornam após a cirurgia para a gente com perda de peso, assim, muito felizes, né? Temos essa fase mais inicial, que a gente considera a fase do lua de mel, onde eles perdem bastante peso, mas com o tempo a gente precisa acompanhá-los. Por quê? Porque muitas vezes uma série de complicações decorrentes da cirurgia aparecem ao longo do tempo. A gente tem tanto as cirurgias mais precoces quanto as mais tardias. Eu vou focar nessa aula as complicações que acontecem mais tarde à noite, mas a gente tem sempre que ficar muito atento em relação ao acompanhamento desses pacientes. Esse é o SOS Study, é o estudo prospectivo mais longo que avaliou, né, esses pacientes pós-cirurgia, né, de mais de 20 anos aí de acompanhamento, e a gente percebe que realmente ele ilustra, né, uma redução do peso, mas em algumas situações, aí, alguns braços de estudo, a gente percebe realmente um aumento de algumas complicações que eu vou estar trazendo para vocês ao longo da aula. Quando a gente pensa em estudo metabólico, né, assim, principalmente a gente tem que pensar na hipoglicemia e nas alterações ósseas. Vamos começar, então, falando sobre a hipoglicemia. Primeiro, acho que é importante a gente conceituar, né, o que é hipoglicemia, quando é que a gente considera que um paciente está em hipoglicemia. É quando ele apresenta valores de glicose inferiores a 70. Então, quando a glicemia chega a 80, a gente percebe, do ponto de vista fisiológico, que começa a reduzir a secreção da insulina. Entre 75 e 57, já começa a se elevar os hormônios contrarregulatórios. Então, começa a aumentar o glucagon e as catecolaminas na tentativa de normalizar a glicemia pelo próprio organismo. Quando chega a 60, a 65, já começa o aumento da secreção do GH, que também é um hormônio contrarregulatório. Menor que 60, né, a gente já tem aumento do cortisol
E aí começam os sintomas adrenérgicos. O que seriam esses sintomas? Seriam principalmente a sudorese, tremores, ataque cardíaco, ansiedade, náuseas, fome. A gente que acompanha o paciente com diabetes, muitas vezes o primeiro sintoma que ele refere é exatamente começar a apresentar é, tremores, né? Ele começa a referir se está ficando com muita fome, você vê que o paciente pode ficar, né? A gente percebe um ataque cardíaco no paciente, o paciente começa a ficar ansioso, e aí a gente realmente tem que ficar muito alerta quanto à possibilidade desse paciente ter evoluindo com hipoglicemia. Abaixo de 50, a gente tem que ficar muito atento para a disfunção cognitiva, né? Então, na verdade, os pacientes podem começar a apresentar confusão mental, borramento visual, sonolência, eles podem, inclusive, perder a consciência. A gente tem que ficar muito atento em relação a esses sintomas. Bom, como é que a gente diagnostica a hipoglicemia, né? Através da tríade Hipo. O paciente precisa apresentar os sintomas de hipoglicemia, apresentar uma glicemia baixa, plasmática, e da melhora dos sintomas com ingestão de carboidrato. Então, a gente percebe, né, que é importante a gente reconhecer essas três, né, fases para que a gente possa realmente fazer o diagnóstico de hipoglicemia no nosso paciente. Mas vamos falar um pouquinho agora da hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Quando é que a gente percebe, né, que o paciente pode estar apresentando hipoglicemia, né? Como é que a gente diagnostica isso no nosso paciente que fez cirurgia bariátrica? Primeiro, que geralmente ela acontece depois de um ano de cirurgia. Usualmente acontece 1 a 3 horas após a refeição. Olha que interessante, é uma hipoglicemia que acontece depois que o paciente se alimenta. Isso é um indício importante de que realmente o paciente pode estar apresentando hipoglicemia pós a cirurgia bariátrica. Melhora dos sintomas com a ingesta de carboidratos. O paciente vai se alimentar e vai ter melhora dos sintomas. E quando a gente deve afastar outras causas de hipoglicemia, né? Quando a gente deve realmente partir para a investigação mais minuciosa, porque não está muito bem caracterizada como essa hipoglicemia reacional pós-cirurgia bariátrica. Quando acontece muito precoce, né? O paciente operou depois de alguns meses, ele chega para a gente, 2, 3 meses, apresentando sintomas sugestivos de hipoglicemia, a gente deve investigar outras possibilidades. Quando acontece em jejum, né, a paciente acorda com hipoglicemia, ou acontece depois de 4 horas depois que ele se alimentou, a gente também deve investigar outras causas. Se acontecer de madrugada, né, o paciente acordar no meio da noite com hipoglicemia, sendo que ele se alimentou, né, mais cedo, né, então, assim, vamos lá, ele comeu lá 8 horas, 9 horas, ele acordou 3 da manhã com hipoglicemia, vamos investigar outras causas. E se for desencadeada pelo exercício, né? E diversas outras causas podem levar à hipoglicemia. A gente tem que investigar a possibilidade do insulinoma, né, que é um tumor produtor de insulina, quanto às possibilidades aí que são previstas, se o paciente apresentar esses sintomas nessas circunstâncias, né, que não são muito habituais para hipoglicemia reativa, né, por cirurgia bariátrica. E agora vamos entender um pouquinho de fisiologia, né? Então, a gente já está fazendo diagnóstico, né, de hipoglicemia, a gente já entendeu quais são as características dessa hipoglicemia quando acontece, né, pós-cirurgia bariátrica, né, glicemia mais racional, mais reativa, e agora a gente vai entender um pouquinho do ponto de vista fisiológico, o que acontece essa hipoglicemia nesse paciente, né? Inicialmente porque existe realmente um aumento da velocidade do esvaziamento gástrico, né? Vocês podem ver aqui que com a cirurgia a gente reduz, né, o estômago a apenas 30 ml, 40 ml, quer dizer, fica bem pequenininho. Então, com isso, o paciente se alimenta e rapidamente o alimento se desloca, né, sai do corpo gástrico e vai em direção ao intestino delgado, né? Então, essa velocidade de descida do alimento, ele pode realmente levar à elevação da glicemia com picos de hiperglicemia pós-prandial. Isso aqui é um teste que foi feito em pacientes depois da refeição mista, né, que a gente vai ver mais na frente, que é importante muitas vezes, algumas situações para o diagnóstico desse paciente. Pacientes controles estão aqui em verde, né, que não consideram cirurgia. Quando a gente avalia o paciente que fez a cirurgia, mas ele é assintomático, vocês podem perceber que existe uma curva de ascensão, mas depois se normaliza. Quando a gente vê que o paciente evolui com hipoglicemia
cirurgia bariátrica, a glicose sobe da mesma forma, né, que o paciente que é assintomático, só que faz um nadir mais importante, que desce bem mais depois. Então, a gente realmente confirma que existe essa hipoglicemia depois do procedimento. Uma outra coisa é essa maior atividade do eixo, né, insulina, que aumenta a secreção e ação do GLP-1 e possíveis efeitos diretos nos nutrientes em fatores neurais. Então, o que seria isso? A gente teria um aumento, uma resposta, né, do GLP-1, né, o GLP-1 ele é produzido, né, pelo trato digestivo, uma vez que você entra, né, aumenta a ingesta alimentar, com essa ingesta alimentar, você teria o aumento do GLP-1, e o que acontece com o paciente com controle, que é o verde, o paciente assintomático é o azul, e o paciente com hipoglicemia, né, mostrando que realmente a resposta de aumento desse hormônio é mais exacerbada no paciente que apresenta hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica, mostrando uma maior produção do hormônio. Além disso, a gente teria uma hiperinsulinemia pós-prandial. Então, raciocinando, se você aumenta a glicemia, você vai aumentar a insulina, né, pelo pâncreas, na tentativa de compensar esse aumento de glicemia. E quando a gente avalia o paciente após a refeição mista, é exatamente o que acontece. Então, o verde é o controle, o azul é o paciente assintomático, e olha o pico de insulina, né, quer dizer, a elevação da insulina que acontece no paciente que apresenta a hipoglicemia pós a cirurgia bariátrica, mostrando que realmente ele tem essa hiperinsulinemia, que levaria, né, ao maior aproveitamento dessa glicose e uma redução aí da glicose plasmática, caracterizando a hipoglicemia. Além disso, a gente tem outros fatores que não são dependentes da insulina, né, fatores é, e além da própria redução da resposta dos hormônios contrarregulatórios. É interessante, quando você tem um paciente com hipoglicemia, lembra que eu mostrei mais precocemente na apresentação a resposta adrenérgica que acontece, né? Na verdade, o aumento dos hormônios contrarregulatórios que acontece na tentativa de você melhorar, né, a glicemia plasmática. Então, o que acontece? Muitos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, essa resposta de produção dos hormônios contrarregulatórios, ela está diminuída. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o glucagon e o cortisol, a gente tem em vermelho os pacientes, né, pós-operados, e em azul os pacientes antes da cirurgia. Olha que interessante, quando você vai diminuindo a glicose, olha como a resposta é mais exacerbada, né, nos pacientes que não operaram em azul. Eles conseguem aumentar mais o hormônio contrarregulatório. Já os pacientes que operaram, eles aumentam menos o hormônio contrarregulatório, mostrando uma resposta diminuída aí à hipoglicemia. Esse fator também contribui para que o paciente apresente o sintoma de hipoglicêmico. Então, o glucagon, a resposta é mais reduzida, e o cortisol, a resposta também é mais reduzida. Da mesma forma, né, as catecolaminas, a epinefrina e a norepinefrina também apresentam resposta reduzida. Além disso, outros fatores foram descritos, né, até o próprio aumento da efetividade da glicose. Essa glicose ela é captada por mecanismos que não dependem da insulina, reduzindo a glicose plasmática, além de adaptações da mucosa intestinal, microbiota, captação de ácido biliar, entre outros mecanismos que também foram descritos. Então, como é que a gente investiga, né? Então, a gente agora já sabe, né, fazer o diagnóstico, a gente já entendeu um pouquinho da fisiologia, e agora a gente vai investigar esse paciente. Então, o paciente chegou para a gente, né, numa consulta, foi cirurgia bariátrica, referindo, né, sintomas adrenérgicos, né, que aí vai ser aqueles sintomas que eu falei previamente, né, tanto taquicardia, sudorese, sensação de fome, ou neuroglicopênicos, tontura, sensação de desmaio, a gente vai avaliar a glicemia, o ideal seria para fazer o diagnóstico no momento da crise. Então, a gente vai avaliar a glicemia. Se a glicemia for maior do que 70, é pouco provável que tenha hipoglicemia, né? Então, a gente tem que avaliar outras características, como doença cardiovascular e síndrome de dumping, né? O dumping precoce seria ocasionado por uma descida muito rápida do alimento, né, no trato digestivo,
Então, isso poderia puxar líquido para o lúmen, né, do intestino, e com isso vem uma resposta adrenérgica também, né, por essa hipovolemia que eles fazem, de taquicardia, de sensação, às vezes até de desmaio, mas isso não seria hipoglicemia, isso seria por uma resposta vasovagal mesmo, né? Na verdade, existiria aí uma redução de volume, né, plasmático. Além disso, a gente, então, pode ter realmente o diagnóstico, né, de uma glicemia menor do que 70 no momento da crise. Então, opa, aí provavelmente, né, pode ser uma hipoglicemia, sim, pós-cirurgia bariátrica. E aí, na verdade, lembrando aí, né, aconteceu menor que 70, mas aconteceu, né, entre 1 a 3 horas, né, caracteriza. Então, depois de um ano, depois de cirurgia, são todos dados que podem reforçar a nossa suspeita de uma possível hipoglicemia pós-cirurgia. Bom, a glicemia pode ser confirmada na tríade do hipo, ótimo, né? A gente fecha o diagnóstico. Se não pode, a gente aí precisaria avaliar outras possibilidades, né? Aí a gente teria que investigar melhor esse quadro. Então, se ele pode ser fechado, né, o diagnóstico com a hipoglicemia na hora dos sintomas, e se essa hipoglicemia, né, corresponde enfim, ao momento certo, né? Acontece no momento certo, que é 1 a 3 horas, ou depois de um ano, maravilha. Se não, se acontece em jejum, noturna, ou menos de 6 meses, vamos procurar outras causas, porque não está muito típica de hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Então, aí a gente tem que investigar outras causas. Mas sim, fechou direitinho, né? Vamos lá. Mais de 6 meses, ela é pós-prandial, então, aqui sim a gente continua com a suspeita de hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica e a gente pode começar, inclusive, o teste terapêutico, né? Lá no serviço, a gente começa o teste terapêutico sempre com a carbose, que retarda, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do mecanismo das drogas, né? Mas retardaria essa absorção, né, desses carboidratos, do que a gente conseguiria minimizar. Mas, primeiro, inicialmente, a gente sempre muda a dieta. É importante que o paciente aumente a ingestão de fibra, evite líquidos nas refeições. Se com isso melhorar, provavelmente a gente está tratando com o teste terapêutico que deu certo. Se não, aí a gente tem que continuar a investigação. E aí é interessante a gente frisar que a gente não pede para o paciente pós-cirurgia bariátrica, né, o teste de tolerância à glicose, porque o paciente pode ter muito desconforto. Nesse caso, é mais interessante a gente ou fazer a refeição mista, que eu coloquei previamente, né, que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente, vou explicar para vocês como é que funciona, ou se não, até monitorizar a CGM, que é uma forma de você estar monitorizando a glicemia o tempo todo esse paciente, de forma a entender esse padrão de alteração da glicose depois que o paciente se alimenta. Então, vamos lá, o que é o teste da refeição mista? Você administra nesse paciente um suplemento dietético oral com 500 calorias, dividido da seguinte forma: 60% de carboidrato, 20% de proteína e 20% de gordura. Aí você vai dosar a glicose, a insulina, peptídeo C, de meia hora até no máximo de 5 horas. Claro que se o paciente tiver hipoglicemia, a gente pode interromper o teste naquele momento da hipoglicemia, porque a gente já teve efetividade aí que está dosando, né, os hormônios no momento da hipoglicemia. E aí, como é que a gente fecha o diagnóstico, né? Se o paciente apresentar, no momento da hipoglicemia, uma insulina maior que 3, a pressina maior que 5, a pressina ser maior que 200, a gente aí poderia estar fechando o diagnóstico, né, de hipoglicemia reativa e pós-cirurgia bariátrica. Isso aqui são testes que a gente fez no Saving, né? A gente tem alguns colegas, como eu falei, tem aumentado muito a prevalência de cirurgia bariátrica, a gente tem recebido cada vez mais pacientes aí com suspeita de hipoglicemia hiperinsulinêmica, e a gente faz, né, eventualmente, no laboratório o teste da refeição mista, e eu trouxe esse teste que eu achei assim, muito interessante para vocês entenderem, né, isso tudo que eu falei. Você vê que esse paciente era paciente jovem, que tinha feito cirurgia bariátrica há mais ou menos uns 5 anos, e começou a cursar com sintomas de hipoglicemia, e não melhorou com nutrição, né, com mudanças nutricionais, medidas dietéticas. Foi iniciada a carbose, também a resposta não foi muito significativa, e aí o colega encaminhou para a gente para fazer esse teste, e o que a gente percebeu, né,
que a paciente começou, né, com uma insulina basal de 7, em 30 minutos foi para 359, em 30 minutos foi para 770, quer dizer, o hiperinsulinemia muito importante. E quando a gente vê a glicose, né, uma redução da glicose também de 51 aqui, né, mostrando que realmente o paciente cursou com hipoglicemia e teve essa elevação muito importante da insulina, inclusive não foi nem compatível, né? Quando a insulina estava mais alta, não foi um menor pico de glicose, mas até uma resposta um pouquinho inadequada em relação aos sintomas, porque o paciente começou a ter sintomas exatamente quando ele começou a cursar com hiperinsulinemia. Aí ele começou com tanto a resposta adrenérgica, né? Ele começou com tontura, mal-estar, palpitações, e a gente dosou tudo, né? Registrou tudo e viu que realmente esse paciente fez do ponto de vista laboratorial, a gente pôde confirmar aí o quadro. Bom, vamos lá. Eu falei um pouquinho como é que a gente faz do ponto de vista de terapêutica, né? Então, a gente diagnosticou e agora como é que a gente vai fazer para tratar. Então, é muito importante as modificações na dieta. Assim, a gente tem muitos pacientes com sintomas de hipoglicemia, né? Grande parte deles a gente realmente conseguiu confirmar com insulina, mas a maioria, elas são quadros mais leves. Então, a gente, muitas vezes, no nosso serviço, né, a gente atende uma quantidade muito grande de pacientes com a cirurgia bariátrica, né, no ambulatório da residência, e, na maioria das vezes, a gente consegue reduzir as hipoglicemias ou com modificação da dieta ou com associação em algumas situações com a carbose. Então, nesse caso, a gente faria, né, os carboidratos complexos em porções controladas. O paciente é orientado a evitar carboidratos simples, então nada de doce, de açúcar. Não é recomendado evitar completamente os carboidratos, então ele continua comendo aí complexo. É interessante, sim, adicionar fibra, proteína, gordura poliinsaturada, por quê? Porque ele retarda a absorção desses carboidratos. Vamos lembrar da fisiologia? O problema é que esse carboidrato ele é absorvido de forma muito rápida, e com isso estimula a insulina, que por sua vez coloca a glucose dentro da célula, para você fazer hipoglicemia. Então, se a gente adiciona fibra, proteína, né, gordura poliinsaturada, a gente retarda a absorção desse carboidrato. Então, a gente evita esse pico hiperinsulinêmico que acontece nesse paciente. Avaliar o plano alimentar a cada visita, baseado no padrão de glicose. Então, já conversando com esse paciente, e muitas vezes, somente com essas medidas aqui, a gente consegue resolver. Quando é que a gente usa medicações, né? Quando a gente realmente não consegue esse resultado, só com mudanças na dieta, e aí a gente opta inicialmente pela carbose, só lembrando, né, a vocês que após a cirurgia bariátrica você tem um aumento do vazamento gástrico, levando à elevação da glicemia plasmática, com elevação do pico de glicose pós-prandial. Então, a gente mostrou lá no gráfico, né, que isso é absorvido, né, rapidamente, faz aquele pico. Como é que funciona a carbose? A carbose, ela atrasa e reduz a absorção da glicose para inibir a alfa-glicosidase intestinal. Então, com isso, você absorve mais gradualmente, né, mais lentamente esse carboidrato e não faz esse pico hiperglicêmico. Então, você, só com isso, muitas vezes melhora. A gente habitualmente usa de 25, né, 50, alguns pacientes a gente chega até 100 miligramas das refeições, porque a carbose vai ter ação naquela refeição, né? Então, ele vai ingerir logo antes da refeição para que a gente possa realmente ver a resposta. Então, na grande maioria dos pacientes, a gente resolve dessa forma. Em algumas situações mais extremas, a gente pode precisar de outras drogas. Vamos imaginar que quando o paciente, né, diante de um quadro de hiperglicemia, o que acontece, né? A gente tem, né, o fechamento dos canais de potássio polariza, né, a célula. Com isso, você abre os canais de cálcio, e com a abertura dos canais de cálcio, você libera a insulina. Então, se a gente usa um bloqueador dos canais de cálcio, a gente reduziria a liberação da insulina. Então, o raciocínio de você usar o bloqueador de canal de cálcio é exatamente você evitar, né, essa liberação de insulina. O verapamil, que seria a droga que a gente tem, né, usado mais, tem também mais respaldo na literatura, na dose de 50 a 100 miligramas 2 vezes ao dia. Isso aí tem que ficar só atento aos efeitos adversos, né, que são exatamente retenção hídrica, náusea,
né? A própria hipotensão e a cefaleia. Diazóxido, eu gostei de diazóxido aí, embora seja muito difícil a gente fazer uso de diazóxido, porque é uma droga que não tem no Brasil, a gente precisa importar. A gente teve um paciente que a gente importou da Itália, a gente não passou, né, tinha condições de estar importando, então a gente fez uso de diazóxido com melhora do quadro. O grande problema é que o paciente tinha que ficar usando, né, para melhorar, e aí, às vezes, é inviável, até pela questão do custo. Da mesma forma, a oxidrocílio, né? O oxidrocílio também pode ser usado. O que é o oxidrocílio? São análogo de somatostatina que reduz a secreção de LP1 e insulina via ligação com a receptora somatostatina subtipos 2 e 5. Oxidrocílio pode ser usado na dose 0,25 a 0,5 subcutâneo, as suas refeições, né? E até avaliar a possibilidade de usar intramuscular mensal. Efeito colateral principal, diarreia, atorreia, né, risco de colelitise. Agora, o principal problema, né, o que está aqui por último, que é o custo elevado. Então, é caro, é muito difícil para pacientes conseguir usar. A gente, são pacientes que a gente até tentou via alto custo, né, pacientes da gente do ambulatório do SUS, mas é bem complexo, né, na verdade, então, o custo torna inviável os meus pacientes habitualmente para a resolução do quadro. Bom, falamos um pouquinho de hipoglicemia, agora a gente vai entrar nas alterações ósseas, tá? Primeiro, por que que o paciente, após a cirurgia bariátrica, tem alterações ósseas? Lembrando de novo um pouquinho, né, de fisiologia, existe uma redução do estômago, né, em torno de 30 ml, e o duodeno, ele fica excluído. Vocês estão vendo aqui que o duodeno, ele fica excluído, né? Então, a gente sabe que o cálcio, ferro, zinco e cobre são absorvidos preferencialmente a nível do duodeno. Então, quando a gente tem a exclusão do duodeno, a gente tem uma redução da absorção do cálcio, do ferro, do zinco e do cobre. Então, é claro que a gente não só tem alteração, né? A gente vai falar um pouquinho agora de outros, vai focar um pouquinho no cálcio, mas é claro que a gente pode ter deficiência de uma série de substâncias. Ferro, muitas vezes, o paciente, principalmente aquela paciente na MENAC, que está menstruando mensalmente, e muitas vezes após a cirurgia bariátrica, a ingesta de carne fica diminuída, que alguns pacientes tiveram uma tolerância menor à ingesta de carne, e com isso a gente percebe também quadros de anemia, né, enfim, outras alterações aí nesse paciente. Em relação ao cálcio, então, o paciente teria uma redução da absorção de cálcio, associado às vezes a uma redução da ingesta também de leite, né, o paciente diminui o volume de ingesta depois da cirurgia, tem que beber de pouquinho em pouquinho. Então, com tudo isso, a gente pode realmente ter esse quadro. Eu trouxe aqui para vocês um trabalho mostrando que após bypass, que existem vários tipos de cirurgia bariátrica, né? Eu tenho falado ao longo da apresentação do bypass, que é o que a gente faz com maior frequência lá no nosso serviço, que é uma cirurgia mista, né? Com componente tanto absortivo, né, quanto restritivo. E a gente percebe que existe uma perda de cálcio é, plasmático, quando se compara, né, o cálcio sérico, ele está reduzido em relação à cirurgia exclusivamente restritiva, ou seja, não tem essa absorção do cálcio. Está mostrando que realmente existe uma redução do cálcio. E essa redução do cálcio, o que ela levaria como consequência, né? Então, vamos voltar um pouquinho para a fisiologia. A gente vai precisar normalizar esse cálcio, né? E com isso, então, existe o estímulo para a produção do PTH pelas paratireoides. Esse PTH, ele se eleva e ele, então, aumenta a nível renal a reabsorção de cálcio, aumenta a conversão de 25% D para 1,25 hidroxivitamina D, que ocorre a nível do rim, né? Além disso, existe também um aumento da reabsorção de cálcio ao nível do trato gastrointestinal e ao nível do osso, PTH aumenta a reabsorção óssea. Então, são todos mecanismos compensatórios para normalizar o que? O cálcio plasmático, né? Então, reduzir o cálcio, aumenta a PTH, para tentar, através desses mecanismos, normalizar o cálcio plasmático. Tanto que muitas vezes
nesse paciente, após a cirurgia, o residente, ele traz os exames, olha, doutora, tá tudo certo, o cálcio dele tá normal. Mas aí eu sempre pergunto, e como é que tá o PTH? Ah, peraí, o PTH tá elevado. Então, maravilha, o cálcio está normal às custas da elevação do PTH. Então, esse paciente, o PTH se tornou um marcador mais importante para mim do que o próprio cálcio, porque o cálcio está sendo mantido normal, precisa de uma elevação do PTH, levando a hiperparatiroidismo pós a cirurgia bariátrica, certo? Além da questão, né, do PTH, a gente tem também uma cirurgia, perde peso, reduz a força mecânica, né? Isso também seria um prejuízo para os ossos. O paciente, muitas vezes, como eu falei, ele não consegue ingerir tanta proteína, uma redução da ingesta proteica. Como eu falei, são diversos tipos de procedimento, né? Então, o absortivo, ele teria um comprometimento maior do que o restritivo, então, entre os tipos de procedimento. E além da cirurgia, o paciente, ele é tabagista, é estilista, isso ainda piora mais ainda a situação dele, que é um paciente mais velho, né? A paciente que a gente sabe que tem algumas raças que predispõem osteoporose, né? A paciente mais branca. E, além disso, a questão do estrógeno, é super importante. Eu não posso comparar a massa óssea de uma paciente que faz uma cirurgia bariátrica aos 30 anos, uma massa óssea de uma paciente que já está menopausada, né? Entra na menopausa aos 50, está com 55 anos. Com certeza vai ter um maior, já houve uma maior perda de massa óssea, vai ter um maior comprometimento aí dessa massa óssea devido a isso. E aí eu trouxe, lembra do SOS Study, que eu falei lá na frente, que é um estudo prospectivo, né, que avaliou aí follow-up de mais de 20 anos, na verdade, esse braço avaliou o risco de fratura, né, ele até comparou 3 diferentes procedimentos no follow-up de 26 anos. Né? O que a gente percebe? Eu acho muito interessante esse paper, porque inicialmente, se vocês olharem aqui, não tem muita diferença que até o segundo ano, meio, entrando aqui no terceiro ano, tá tudo igual. Mas olha o que acontece depois do quarto ano, né? O paciente que fez um procedimento mais desabsortivo, né? Aqui falando, aqui esse cinza, você vai vendo que ele vai aumentando assim, o risco de fratura, né? Então, isso é proporcional ao tipo de procedimento. Então, sim, a gente tem uma alteração aí de desfecho, né? Tem realmente um aumento de fratura após um procedimento mais desabsortivo. Então, você deve estar me perguntando, sim, como é que a gente acompanha esses pacientes? Porque agora a gente já sabe, né, que os pacientes têm um risco maior de fratura. A gente já entendeu a fisiologia que esses pacientes muitas vezes reduz, né, a absorção do cálcio, que esses pacientes também ingerem menos cálcio, que esses pacientes teriam hiperpara, certo? Mas como é que a gente pode, então, acompanhar esse paciente para evitar essas complicações? Primeira, mais importante, é a monitorização da massa óssea, né? Então, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele tem que ter um acompanhamento com a equipe duradoura, né? Então, lá no nosso serviço, né, a gente acompanha esse paciente para avaliar não apenas massa óssea, né, mas avaliando todas as alterações que acontecem com o vista de deficiências de vitaminas, de complicações mais precoces, de hipoglicemia, de reganho de peso. Então, no primeiro ano, a gente acompanha, né, esse paciente de 3 em 3 meses, no segundo ano, de 6 em 6, e depois a gente continua acompanhando anualmente. Então, considerando que a gente começou o procedimento cirúrgico, né, há mais de 15 anos atrás, a gente já tem um acompanhamento, um follow-up extenso desses pacientes. E precisam continuar acompanhando, né? Porque, como mostrei para vocês, às vezes as alterações ósseas, as fraturas só acontecem mais tardiamente. É importantíssimo a gente manter esse paciente em acompanhamento. A gente percebe muitas vezes que o paciente ele vai, né, com obesidade, ele tem muitas vezes operar, ele tem indicação cirúrgica, e ele se comparece à consulta, ele é super disciplinado antes da cirurgia, porque ele entende que ele vai precisar passar por toda a questão disciplinar, e aí a gente está falando nutricionista, está falando psicólogo, está falando fisioterapeuta que a gente tem lá no serviço, psiquiatra, algumas situações, do médico, endocrinologista, e ele passa por toda a equipe de forma regular. Uma vez ele é operado, ele acha que já foi resolvido o problema, então muitas vezes ele desaparece depois da cirurgia.
Então, ele chega para a gente aí, depois de alguns anos, bem complicado, né? Já com a perda de massa óssea, entre outras complicações, né? Muitas vezes com anemia importante, paciente lá com hemoglobina de 4 no serviço. Então, assim, mostrando para vocês, reforçando a importância do acompanhamento desses pacientes a longo prazo. Então, voltando aqui para o osso desse nosso paciente, o que é importante, né? A gente precisa fosfatase-alcalina, né? Para ver a atividade óssea, albumina, cálcio, PTH, e a vitamina D. É uma outra questão que os pacientes, muitas vezes, eles não estão muito ao sol. Então, a gente tem uma redução aí, e por outros mecanismos de vitamina D nesses pacientes. A gente sabe que precisa dessa essa vitamina D normalizada. Em pacientes com disfunção renal, a gente deve pedir um 25 de vitamina D, senão a vitamina D, é, a 25 de vitamina D seria a escolha, né, o marcador de escolha para a gente avaliar realmente a concentração sérica da vitamina D. Mulheres na perimenopausa, a gente poderia estar acrescentando os marcadores de retenção óssea, como o CTX urinário ou sérico. Bom, e a densitometria óssea? Quando é que a gente faz? O ideal, né, pelos guidelines, é que a gente faça antes da cirurgia, né, e agora, no último guideline que a gente, né, foi publicado em 2019, a sugestão é que se faça 2 anos depois da cirurgia. Mas é claro que a gente sempre individualiza a função, né, às vezes o paciente, dependendo do perfil de risco dele, ele precisa fazer intervalos menores, ou até a gente pode, né, algumas pessoas passar um pouco mais depois de 24 meses. O que é interessante, né? A gente está reforçando a importância do paciente estar fazendo exames. Em algumas situações, a gente não consegue fazer a densitometria antes da cirurgia. A gente atende pacientes muito obesos, né? Então, quando o paciente é muito obeso, ele não cabe no aparelho, né? O aparelho que a gente tem, que a gente encaminha lá, né? Pelo serviço. É um aparelho que tem uma limitação de peso, então, às vezes, a gente só consegue acompanhar no pós. A gente aí não consegue fazer os pré-exames exatamente para avaliar essa alteração de massa óssea. Bom, e como é que a gente trata, né? O que a gente usa para esse paciente? Cálcio, extremamente importante, né? A gente vai usar divididamente em dose dividida. É interessante a gente dividir para melhorar a situação do cálcio. Uma coisa interessante, quando a gente está avaliando, né, o paciente pós-cirurgia bariátrica, ele atualmente tem uma redução da produção do ácido clorídrico, porque o fundo gástrico, né, que produz o ácido clorídrico, ele é retirado, né, na cirurgia, ele é excluído na cirurgia. Então, por causa da cloridria gástrica, é interessante, ao invés de usar o carbonato de cálcio, a gente usar o citrato de cálcio. Normalmente, nas farmácias populares, nas medicações dadas pelo governo, a gente tem acesso muito mais aos carbonatos do que aos citratos. Então, é importante que você faça isso, para a gente realmente orientar o uso de citrato. Vai repor vitamina D na dose mínima de 3 mil a 50 mil. E aí, você vai ter que usar mais de uma vez por semana para manter, né, o valor adequado. Então, a gente também individualiza os guidelines, pedem para que seja a dose mínima diária de 3 mil, mas a gente tem que avaliar aí a resposta do paciente para a gente entender, né, qual é a dose efetiva para aquele paciente. Além disso, super importante também o paciente fazer uma atividade física. A gente tem se deparado com outro problema nos nossos pacientes, a obesidade sarcopênica. Porque o que acontece? Os pacientes estão fazendo cirurgia bariátrica mais tardiamente, né? Então, a gente tem pacientes aí acima de 60 anos, que a gente acompanhou durante esse período, a equipe toda liderou aquele paciente rígido, aquele paciente que a gente entendeu que o benefício da cirurgia ia ser melhor, né? Do que realmente a gente não fazer nada mesmo com a idade mais avançada, mas esse paciente precisa de um acompanhamento bem cuidadoso, porque muitas vezes esse paciente ele tem uma perda de massa muscular importante, ele tem uma sarcopenia, e com isso, né, aumenta o risco, né, de fratura. Se o paciente tem uma perda de massa muscular e tem uma perda de massa óssea junto,
Esse paciente sofre um trauma, né, às vezes até a queda da própria altura, muitas vezes ele pode fraturar. Então, mais uma vez, importantíssimo a gente fortalecer a musculatura desse paciente, além da gente fazer orientação em relação à preservação de massa óssea, a gente também tem que preservar a massa magra, massa muscular. Então, a gente recomenda para ele atividade aeróbica moderada, com no mínimo 150 minutos por semana, com o objetivo de alcançar 300 minutos por semana, que seria o ideal, né? Incluindo exercícios resistidos 2 a 3 vezes por semana. Bom, o que a gente vai levar, então, de mensagens para casa? A cirurgia bariátrica tem aumentado de prevalência na atualidade, sendo importante o acompanhamento a longo prazo dos pacientes. Então, eu quero que fique essa mensagem para vocês. O paciente operou, bacana, perdeu peso, ficou bem, mas ele precisa continuar indo no médico, acompanhando a longo prazo. Ele precisa estar sempre sendo assistido pela equipe multidisciplinar. A hipoglicemia é uma desordem metabólica que ocorre tardiamente no paciente bariátrico e compromete a qualidade de vida do paciente. É importante reconhecer essa condição para adequar a orientação da dieta e avaliar a necessidade de uso de medicações. A hipoglicemia é uma desordem metabólica extremamente desconfortável para o paciente. Geralmente, quando ele tem hipoglicemia, ele fica muito apreensivo na consulta, porque ele tem medo de comer. Ele come, ele sente mal-estar tremendo depois, e a gente precisa atuar para que a gente minimize os sintomas do paciente e melhore a qualidade de vida. Então, é importantíssimo a gente diagnosticar, né? Às vezes ele vem com quadros bonitinhos, clássicos, mas às vezes ele pode vir com, ele não pode relatar esses sintomas de uma forma mais de difícil compreensão. Às vezes ele só relata que ele fica sente um pouco de taquicardia depois que ele come, não fica uma coisa assim, meu coração dispara, vamos lá, vamos avaliar a hipoglicemia. Porque é possível que esse paciente, né, tenha um quadro, não tá aquele quadro clássico, mas quando a gente investiga, a gente faz a avaliação lá, posteriormente a gente consegue confirmar o diagnóstico. A perda de massa óssea, assim como as alterações de micro e macroelementos, podem ser diagnosticados precocemente com exames laboratoriais, em algumas situações, exames de imagens. Então, atenção à massa óssea. É importante a gente pedir exames de laboratório, é importante a gente pedir avaliação de imagem, para a gente diagnosticar precocemente e evitar a progressão da doença óssea. O hiperparatiroidismo secundário deve ser tratado de forma precoce, com citrato de cálcio e vitamina D, visando a normalização do PTH. Então, vamos diagnosticar o hiperpara, para a gente poder tratar e evitar que o paciente perca osso. Em caso de osteoporose, o paciente deve ser tratado preferencialmente com lipofonato de administração venosa, né? Então, depois da bariátrica, a gente vai preferir sempre a via venosa para poder garantir uma absorção adequada da medicação. Eu acho que foi um último slide. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer dúvidas, perguntas, né? A gente não sentiu ainda, eu procurei fazer a apresentação aí uns 45 minutos, para deixar os 15 minutos no final, conforme, né, a gente tinha combinado, para esclarecer as perguntas. Eu vou abrir aqui, se você conseguir ter acesso. Bom, o Aldean perguntou por que o citrato de cálcio ele é preferido ao carbonato de cálcio, por causa da cloridria gástrica. Quando a gente tem redução do ácido clorídrico, a gente consegue, e a gente tem a redução do ácido clorídrico, a gente tira o fundo gástrico, então a gente prefere usar o citrato, porque a absorção do citrato no meio mais alcalino, no caso, vai ser maior do que o carbonato. Então, por isso é que a gente prefere o citrato. Uma outra pergunta, a albumina solicitada, sim, é porque, exatamente, perfeito. A albumina é solicitada para fazer a correção do cálcio, né? A gente pode solicitar o cálcio único e aí não precisaria da albumina. Vamos às perguntas, vou abrir um chat aqui para ter mais perguntas no chat.
Já sei que perguntinha mais menos. Me coloco, gente, à disposição, né, de vocês. Um grande amigo aqui para minha amiga Milena, né? Um grande abraço para a Milena Caldato, assim, né? Muito honrada aí, né, do seu pesquisa aí na aula, muito obrigado. Doutora, temos mais uma pergunta no chat. Deixa eu localizar aqui. Que bom. Fico feliz que você tenha gostado, Leandro, viu? Exatamente. Eu trouxe aquela curva que ficou muito ilustrativo, né? Você consegue entender o mecanismo da elevação, realmente diferente, né? Diferente, o paciente que fez a cirurgia bariátrica e que tem a hiperglicemia reativa daquele que não tem. Então, eu acho que consegue, digamos, se tornar mais claro esse mecanismo, né? Exatamente trouxe a curva para vocês entendessem exatamente a resposta aí diferente do paciente que faz a hipoglicemia daquele que não faz. Que bom se você gostou aí da curva, né? Te ajudou a entender melhor esse mecanismo. Então, nossa, então, Doutora, temos mais uma pergunta do Márcio no Q&A. eu localizei aqui. Isso, exatamente, né? Que você tem, na verdade, se você tem um desbalanço na reabsorção do cálcio, você vai ter exatamente essa desregulação do PTH. Perfeito. Raciocínio é exatamente isso, né? A nível, não somente a nível do intestino, mas a nível renal também. Temos mais uma pergunta no chat. Vamos voltar para o chat. Tá. Na verdade, sim, assim, o paciente com síndrome metabólica, né, um paciente que vai ter resistência à insulina e vai ter, sim, uma elevação da insulina, né, mas, na verdade, o que acontece, vamos lá, nesse paciente com hipoglicemia reativa, ele faz uma absorção mais rápida de carboidrato, e com isso ele faz aquele pico de glicose e faz um pico de insulina. Então, na verdade, é como se houvesse uma hiperinsulinemia, mas é rápido e depois ela reduz, né? E você, nesse pico hiperinsulinêmico, que você teria, então, digamos assim, essa ação da insulina, nem aproveitamento dessa glicose, e com isso você teria os sintomas, né? É diferente, por exemplo, de pacientes com resistência à insulina, né, com a controle então você tem que tem ação metabólica, que ele tem, né, elevação, digamos assim, mais contínua da insulina, e que vai culminar mais na frente em algumas situações, desde que ele tenha, né, uma propensão ao diabetes, você vai tentando vencer essa resistência e vai evoluir, né, mais na frente com uma falência pancreática, e aí você vai ter o DM2, né, pensando aí no ponto de vista fisiológico do DM2. Aí, acho que ficou claro, né? Aí eu estou falando no quadro agudo de hiperinsulinemia ocasionado por uma absorção rápida do carboidrato. O tratamento da baixa de massa óssea, né, na verdade, depende. Assim, vários pacientes têm osteopenia, que esses pacientes têm osteoporose, né, paciente com osteoporose sempre a gente vai tratar, e além do cálcio e da vitamina D, a gente vai usar aí, né, um fosfonato para evitar, né, uma progressão do quadro, é sempre via venosa, né, tratamento de absorção é melhor. Agora, um paciente com septicemia, a gente vai individualizar aquele paciente. Aí tem algumas situações, a gente às vezes realmente
esse risco maior, a gente vai, né, fazer uma avaliação de riscos, e algumas pessoas a gente pode até mais precocemente estar começando um saturativo, um fosfonato, e outros a gente pode acompanhar aí com cálcio, vitamina D e avaliar com uma certa periodicidade para evitar as complicações, né? Então, a gente individualiza sempre, né? A gente avalia o risco com o risco daquele paciente. O paciente com osteoporose sempre, né? A gente tem que tratar isso com um bisfosfonato ou uma outra substância, uma outra medicação que atua aí no. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Por enquanto, não temos novas perguntas. Então, uhum. Acho que o mais importante, né, a gente acompanhar esse paciente e orientá-lo, né, tanto que lá no CEDEBA a gente faz uma avaliação multidisciplinar quando esse paciente vai para a cirurgia. E, inclusive, a assistência social, ela entra também, né, na equipe, porque, na verdade, a gente conversa com esse paciente sobre a importância do acompanhamento no pós-operatório e da importância de usar algumas medicações, que às vezes a gente, infelizmente, né, não são disponibilizadas algumas pela rede básica. Então, esse paciente ele vai precisar ter essa compreensão de que ele, muitas vezes, vai ter que comprar algumas medicações, uso crônico depois da cirurgia. Então, acho que tem que estar muito alinhado com o paciente previamente, né? Porque o grande problema é a gente estar com a complicação, a gente não poder disponibilizar a medicação pela rede básica e esse paciente ter a complicação e não estar podendo usar a medicação porque não consegue comprar. Então, eu acho que é importante toda vez que a gente for avaliar um paciente que vai para a cirurgia, a gente realmente fazer uma entrevista com ele, do ponto de vista de avaliação de recursos para depois do procedimento e avaliação de comprometimento com a equipe, né? Ele tem que voltar. Ele não pode achar que está tudo bem, né? Na verdade, eu foquei um pouquinho nessas duas alterações, né? Que são alterações metabólicas, mas a gente tem uma série de alterações que acontecem depois da cirurgia bariátrica, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem visto pacientes chegarem com quadro de anemia bastante importante, a gente tem visto pacientes chegarem com reganho de peso, que é uma outra coisa que me preocupa bastante, porque aí o paciente, além de ter a complicação, né, metabólica, ele ainda recuperou todo o peso que ele perdeu. Então, o paciente agora ficou com dois problemas, né? Então, e além disso, com a recuperação do peso, os benefícios da cirurgia também são reduzidos, porque o grande objetivo, né, assim, que a gente fica feliz, é que quando o paciente ele perde peso pela cirurgia bariátrica, ele começa a melhorar, né, os distúrbios metabólicos, ele melhora a glicemia, ele melhora a hipertensão, pelo menos reduz a dose do hipertensivo dele, melhora o percelítico, ele fica muito feliz com a cirurgia, e a gente tem que preservar isso. E para a gente preservar isso, a gente tem que acompanhar o nosso paciente. A gente não pode, enfim, liberar esse paciente, a gente tem que realmente trazê-lo para pertinho, para que a gente tenha esse acompanhamento cuidadoso a longo prazo, para evitar que ele tenha essas complicações e que a gente, às vezes, não se depara com elas. Então, é muito complicado quando o paciente só chega para a gente depois, lá na frente, com a fratura, com reganho, com anemia, né, com hiperpara, enfim, com complicações que a gente podia ter evitado. Então, acho que o mais importante, né, quando acho que pensando em complicações metabólicas, é a gente prevenir. E a gente pode prevenir, a gente pode reduzir, desde que a gente acompanhe o nosso paciente, trate ele de forma adequada, né, desde logo depois da cirurgia, até antes da cirurgia, né, já prepara ele antes, depois que ele faz a cirurgia, a gente acompanha aí a longo prazo. É importante isso. Eu acho que as perguntas acabaram. Também já está quase, faltam 2 minutinhos para acabar. Acabaram sim, doutora. Uhum. Aí uma outra pergunta que eu acho que eu não tinha respondido, mas acho que deu para, na discussão, que a conclusão de que realizar a cirurgia bariátrica era sempre a relação entre risco e benefício.
Não tenha dúvida, né? Eu acho que a gente sempre tem que conversar com o nosso paciente e entender, né? Se naquele momento seria a melhor conduta para ele, né? Então, a gente sempre tem que tentar o tratamento clínico antes, de ficar, né? É importante a gente sempre reeducá-lo do ponto de vista de mudança de dieta, a gente tem que sempre estar orientando, digamos assim, outras medidas farmacológicas nutricionais antes da gente estar encaminhando nossos pacientes para cirurgia. E é claro que a gente vai ter diferentes perfis, né? A gente tem super obeso, que às vezes a gente realmente tem que priorizar uma cirurgia, porque está com insuficiência, né? Insuficiência, uma série de complicações. E aquele paciente que tem MC ali de 35, né? 36, tem duas complicações, né? Que se controla de uma forma mais fácil e a gente pode, de repente, estar modificando a vida, estar conseguindo a perda de peso aí, com a medida farmacológica, de forma a melhorar essas duas complicações, sem necessariamente precisar fazer a cirurgia. Eu acho que individualizar cada situação. Né? Boa noite, então, a todos, viu? Eu quero agradecer muito, né, a participação de todos vocês. Fiquei muito feliz, né, de termos aqui hoje à noite e espero ter esclarecido essas questões sobre as alterações metabólicas, né? Até um próximo encontro, onde a gente pode, de repente, ter outras oportunidades de estar conversando, esclarecendo aí situações relacionadas à obesidade, à metabólica. Um grande abraço aí para todos e agradeço mais uma vez a você a oportunidade de ter conversado, né, dado essa aula. Um grande abraço.